Ufologia, talvez a minha favorita das pseudociências. Recentemente eu fiz um vídeo sobre XCOM, um jogo de aliens, e depois disso eu fui jogar um RPG de aliens com meus amigos, e dependendo de quando você estiver vendo isso, provavelmente não foi recentemente. E bom, eu fiquei um pouco interessado no assunto de aliens e OVNIs, ufologia em geral. Aliens comeram a minha xoxota premiada. Sim. E é um assunto que eu gosto muito, ele é muito surreal e estranho e aterrorizante até, mas ao mesmo tempo é irado pra caralho, é um assunto que eu gosto muito. Então bota esse chapéu de alumínio e vamos tentar desvendar, provavelmente de uma forma bem falha, o que são OVNIs. A primeira pergunta, que eu já acabei de fazer, é o que são OVNIs? Como eu já disse, o estudo sobre o fenômeno foi ridicularizado e atrasado por bastante tempo. Então as teorias são bem limitadas e, sinceramente, ninguém tem ideia do que caralho são essas porra. Mas, em uma definição objetiva, OVNIs são objetos voadores não identificados. Essa sigla serve para todo e qualquer tipo de objeto voador que não possa ser identificado. Isso vai desde um drone até um meteoro. Nesse vídeo a gente vai se aprofundar mais na parte conspiratória e mística do fenômeno. No caso, os UAPs, Fenômenos Anômalos Não Identificados. No roteiro tá edificados. Há muitos e muitos anos, o nosso planetinha tem sido testemunha desses objetos misteriosos. Eles andam por aí voando de forma estranha, desobedecendo leis da aerodinâmica, superando todas as atuais e mais moderndas aeronaves do mercado. Isto é, tem registro desse objeto atingindo Mach 15 e sem nem mesmo fazer o estrondo sônico. Avião peidando. Além disso tudo, são descritos tendo aceleração instantânea ou pelo menos uma aceleração extremamente veloz. Então, OVNIs são objetos voadores com capacidade de manobra incrível, aceleração absurda, capacidade de velocidade Mach 15 sem estrondo sônico, capacidade de subir e descer em altitude sem o menor esforço, capacidade de virar o corpo, meio que girar dentro do próprio eixo, voo VTOL, capacidade de voar e, ao mesmo tempo, consegue funcionar na água. Bizarro. Inclusive, algo muito interessante sobre OVNIs e a relação deles com a água. OVNIs não tem o splash quando eles entram na água. Quando um OVNI faz isso na água, a água não levanta, a água sequer reage. E isso é quase sobrenatural, é quase ver um objeto de um jogo e ele perde a colisão e aí atravessa o chão. Cara, isso é bizarro pra caralho. O modo de voo deles também demonstra uma certa inteligência, mas isso eu vou me aprofundar mais tarde. O registro mais antigo de um OVNI é supostamente o Papiro de Thule, embora ele seja extremamente duvidoso e amplamente questionado. Supostamente ele descreve um disco de fogo no céu. Os OVNI, doidos, OVNI, os OVNI, mas a tradução é extremamente duvidosa, sem contar a época em que ele foi publicado. O outro, supostamente mais antigo, é o fenômeno celeste de Nuremberg, um dos maiores avistamentos da história, um avistamento em massa, inclusive. As pessoas de Nuremberg estavam pacificamente vivendo suas vidas quando essas bolinhas apareceram no céu e começaram a lutar entre si, ao menos é o que fala o texto. Tinham cruzes no céu e essas bolas saíam de dentro de cilindros, e o sol começou a irradiar arcos. No final apareceu essa lança, que na ilustração parece ter mais ou menos o tamanho dessa cidade. E eu acho bem difícil confiar nisso, nem sei se eu considero esse caso ou não, apesar de ser muito interessante mesmo quando a explicação provável seja algum fenômeno meteorológico muito louco. Ainda assim, essa lança é certamente amedrontadora. Eu nunca vi a cor preta ser usada assim nessas artes, dá até certo desconforto. Um dos avistamentos mais interessantes e confiáveis recentes são os Foo Fighters. Você provavelmente já ouviu falar, não é a banda. Por terem sido um fenômeno documentado no meio militar e em plena Segunda Guerra, eu considero algo bem confiável. Basicamente, os pilotos estavam no meio da guerra e eles viam essas bolas de luz que perseguiam seus aviões e que estranhamente não faziam nada, só seguiam eles. O lado Monarch assumiu que isso era dos aliados e os aliados assumiram que isso era do Kanye West. Mas não levantava. Quando a guerra acabou... Meu patrão, suave, dá esse bagulho aqui é teu. Oxe, meu irmão, que porra é essa? Isso não é teu, isso não é meu, é de quem essa porra então? E ficou nessa. Além desses, todos esses casos, um que também não é muito comentado é a onda de dirigíveis de 1897, onde estranhos dirigíveis foram vistos sobrevoando sobre os estados do Zewa. Eu achei muito interessante notar que a descrição dos objetos é muito influenciada pela época, como os barcos fantasmas da Roma Antiga e os dirigíveis dos Estados Unidos. Isso mostra que é muito difícil confiar nos relatos que as pessoas dão, por isso eu tentei ao máximo nas minhas pesquisas pegar de documentação militar. Eu poderia ficar falando de horas e horas de vários casos aqui, mas o ponto é que esses objetos estão na Terra
pelo menos 100 ou 70 anos. Isso só considerando os 2 últimos casos que eu falei. Só que ninguém sabe direito o que esses objetos são. Existem diversas explicações para tentar cravar o que é o fenômeno, como ele funciona ou qualquer coisa assim, mas ninguém sabe direito. Ao menos o público geral não sabe. Uma das explicações mais usadas e que abrange a maioria dos casos são os delírios. Talvez seja delírio meu. Mas repare que eu disse a maioria e não todos. Dá pra dizer que OVNIs foram esse tempo todo puro delírio? Não, ao menos eu acho que não. A gente tem comprovação que o fenômeno é real, não à toa tem pilhas de relatórios sobre eles. O que essa entrada realmente quer dizer é que talvez seja algo muito mais simples e menos grandioso do que a gente pensa. O ser humano ele tende a buscar esse senso de propósito e aventura, essa sensação de que o mundo é muito mais mágico do que realmente é, mas às vezes ele só não é. É completamente possível que o fenômeno não seja nada demais, ou até seja, só que a gente tem que estudar ele com essa mentalidade. Não algo grandioso ao ponto de não poder ser algo simples e nem pequeno o suficiente para ser ignorado. Tendo isso em mente, eu apresento para vocês a teoria dos fenômenos meteorológicos desconhecidos. É algo completamente plausível, uma das explicações mais pé no chão que tem, só que em certos casos ela não explica. Suponhamos que OVNIs sejam um fenômeno meteorológico bizarro que ninguém entende. Isso não cobre a parte que, por vezes, e até mesmo em documentação militar novamente, OVNIs foram descritos tendo uma movimentação inteligente, ou seja, se esquivavam, evitavam ser vistos, eram esguios, furtivos e não permitiam aproximação. E até tem registro de montagens de formações. Como é que um fenômeno meteorológico ia fazer isso? Como é que um fenômeno meteorológico ia ter uma movimentação inteligente? Já uma que explica todos os casos e que é a mais realista delas é a teoria dos projetos secretos. Tipo o Projeto Manhattan, um local inicialmente dado como uma comum cidade, mas que na verdade era um laboratório secreto que desenvolvia a mais assustadora das armas criadas pelo homem. Governos escondem coisas e isso não é novidade pra ninguém. Particularmente eu acho que existe tecnologia secreta, óbvio que existe tecnologia secreta. Eles estão dentro da Terra. As elites, elas têm laser no céu. A humanidade é dividida em nações que temem umas às outras e antes eu tenho uma arma do que eles, se os dois tiverem a minha tem que ser muito melhor. Tipo, se pessoas de 1900 ouvissem falar de bombas atômicas, elas falariam que é impossível, que são aliens, algo assim. Mas era uma tecnologia humana e possível de acordo com a época. Só que era algo que é muito além do que a sociedade geral sabia e considerava sequer possível. A questão é que OVNIs pegam essa ideia de mostrar uma tecnologia que vai muito além do que a sociedade geral sabe e extrapola muito. Supondo que isso aqui é tecnologia humana, cara, isso aqui é um salto tecnológico bizarro. Segundo aqui minhas pesquisas, o avião mais rápido no mundo atual é o X434, é a parada mais rápida que a gente já voou. 12.144 km por hora, o que dá mais ou menos Mach 9.8. Só que Mach 15 dá uns 3 a 6 mil km por hora a mais. E analisando agora os números, isso é só mais uma prova do quão realista é essa teoria, já que não são tão distantes, apesar de ainda serem grandes saltos. Mas vale lembrar que o X-43A foi desenvolvido lá para os anos 2000, a gente tem uns 20 anos de diferença. 20 anos de diferença no campo da tecnologia é bastante coisa, então, Tem outra teoria extremamente interessante para explicar caso isso seja tecnologia humana, que seriam os humanos do futuro. Essa teoria é muito foda. A grande explicação dela para a aparência estranha de aliens ou a assustadora tecnologia avançada deles seria de que na verdade essas coisas são resultado de anos e anos de evolução humana biológica e tecnológica. Só que essa teoria tem um pequeno grande furo. Basicamente, quando se viaja para o passado, a gente mexe com a casualidade, como por exemplo o paradoxo do avô e a quebra da casualidade, que seria a relação de causa e efeito. Causa sempre vem antes do efeito. Acontece que, de acordo com alguns físicos, a natureza e a física em si não permitiria com que paradoxos existissem, apesar de na teoria eles serem possíveis e na teoria o passado ser acessível. Só que na prática esses problemas surgem e o que a gente entende é que basicamente a natureza e a física não gosta de paradoxos. Esse é um jeito extremamente simples de colocar, mas ainda é algo pra se levar em consideração. Apesar de ser uma teoria bem fantasiosa, eu acho que ela é muito criativa e um ótimo plot twist. O que eu tô dizendo é que dá pra viajar pro passado desde que a gente não quebre a lei fundamental da casualidade. Então, se os OVNIs ficarem quietinhos e só voarem por aí, mas não interferirem em nada que ainda não aconteceu, não serem um efeito sem causa, então, teoricamente dá? Não sei. Chamo ciência todo dia. Aproveitando o gancho, a gente tem também a teoria mais famosinha, e obviamente tem que citar, que são as naves extraterrestres, aliens. Aliens. Essa seria a mais clássica para explicar os OVNIs e até faz sentido, mas o planeta habitável mais próximo é a Próxima Centauri B.
que fica a mais ou menos 4,2 anos-luz de distância. O que, fazendo um cálculo com as velocidades que eu citei, daria mais ou menos 3 milhões de anos. Então já é um fator a menos para contribuir nessa teoria, mas a existência de uma sociedade de seres inteligentes explicaria o comportamento dos objetos e o jeito que eles se movem. Vale ressaltar também que o problema de distância poderia ser resolvido com um hipotético buraco de minhoca, que apesar de ser quase fantasioso e hoje impossível pra gente, se tratando de aliens, eu acho que é uma hipótese a se considerar. Vale também ressaltar a possibilidade deles simplesmente terem alcançado a velocidade da luz com alguma aeronave, quem sabe? E, bom, pelo nosso entendimento atual de física, é impossível a matéria alcançar a velocidade da luz, mas, quem sabe, eles tenham alcançado 99%? E se fosse assim, eles demorar 4 anos nessa faixa de tempo. Então, quem sabe? É uma possibilidade. E dentre todas essas teorias, a que mais chama a minha atenção, tanto por ter chance de explicar o fenômeno, como também por ser um conceito extremamente interessante, é a hipótese interdimensional. Basicamente, aliens existem na Terra, não nesse plano dimensional, mas sim em outro, como um prédio de vários andares sendo ocupado. Essa teoria é muito interessante e poderia até explicar algumas coisas. Adaptando essa explicação para os objetos misteriosos, a gente pode adquirir respostas até que interessantes. OVNIs têm essas características que, de certa forma, quebram nossas leis da física, ou pelo menos nosso entendimento de aerodinâmica, aceleração, velocidade, resistência do ar e essas merda. Supunhetando que OVNIs são objetos interdimensionais, como é que eles quebram nossas leis? Eu fiz algumas hipóteses. Se esses objetos estivessem na nossa dimensão, então eles estariam sujeitos às nossas regras, senão eles não poderiam quebrar essas mesmas regras. Acontece que existe um jeito de burlar isso, que seria se eles tivessem uma espécie de bolha ao redor deles que fizesse o objeto manter as regras da sua dimensão original, mas isso é muito chapado, então eu simplesmente descartei. Ainda assim, é interessante, vai. Não fode. Outra hipótese bem interessante até que na verdade forem uma espécie de reflexo do verdadeiro objeto que tá em outra dimensão. Como se uma janela tivesse sido aberta entre as dimensões e a gente pudesse estar dando uma pequena espiada. Talvez a luz que eles emitem seria o resultado de duas físicas diferentes interagindo, ou o resultado da distorção que o reflexo do objeto pega para transmitir essa imagem para nossa dimensão. Não sei. E apesar de ser uma teoria divertida, criativa, interessante, daria um ótimo conceito para um mangá, ela é estupidamente fantasiosa e especulativa pra caralho. Eu, sinceramente, boto muito mais fé nas teorias tecnológicas pra explicar o fenômeno. As teorias tecnológicas são as que, pra mim, pelo menos, são as que melhor explicam, já que elas intermediam entre o possível e o fantasioso para tentar explicar os OVNIs. Até por isso eu escolhi elas pra me aprofundar, já que seriam as únicas que eu teria pelo menos um pouco do conhecimento pra tentar entregar qualquer coisa levemente concreta. Então, colocando isso na minha cabeça de que OVNIs podem ser tecnologia, eu comecei um debate na minha cabeça de como é que isso aqui ia funcionar. Eu tô perguntando como que funcionaria a engenharia dos OVNIs. Oh my God! Revirando a internet indo atrás de informações, busquei e, pra minha surpresa, eu obtive respostas até que bem satisfatórias. Se liga, depois de muita busca sobre a aerodinâmica, projetos de aeronaves, vídeos de OVNIs ou qualquer coisa que me indicasse o comportamento deles durante voos, eu descobri que pelo menos na área dos discos voadores, OVNIs são impossíveis. Aparentemente, segundo minhas pesquisas, o formato de disco é completamente ineficiente, pelo menos para uma aeronave séria. Inclusive, achei o projeto de uma aeronave em forma de disco chamada Avrocar Vitol. Ele era um avião em formato de disco e se sustentava através de um turborotor. Acontece que ele era um bosta. Ele mal saía do chão sem ficar cambaleando que nem um bêbado, e ele foi cancelado porque os voos dele que subiam demais eram muito perigosos, principalmente pro piloto, chegando a dizer que voar um Avrocar Vitol é como tentar se equilibrar em cima de uma bola de praia. O que não é algo muito legal de se ouvir de um piloto que você quer que ele saia vivo ou não. Tanto que a altitude máxima estável deles era de 1 metro. O formato de disco não permitiria a construção de aeronave eficiente, rápida e seria mortalmente instável quando em altas velocidades. Nesse vídeo a gente viu que OVNIs são impossíveis. Eu sinto muito. Muita calma, ladrão. Acontece que pesquisando mais um pouco eu descobri uma forma de burlar essa regra, mais ou menos, e de uma forma realista. Quando se pesquisa pela eficiência do formato discoide, as pesquisas te entregam um disco, um formato plano e perfeitamente circular. Esse formato sim é completamente inútil, mas ao pesquisar mais um pouco eu encontrei esse projeto bem aqui. Eu apresento a vocês, amigos, o ADIFO, ou All Direction on Flying Object. 2 romenos, filhos de uma puta, conseguiram criar a porra de um disco voador. Bro,
Quando eu tava pesquisando por discos voadores e sua viabilidade como formato de aeronave, aparentemente os artigos só me apontavam para discos literais, peças perfeitamente discoides e sem deformação alguma para serem aerodinâmicos. No entanto, modificando um pouco o disco, a gente tem o que eu chamo de O meta dos formatos de aeronave, pai. o Adifo. Ele tem um formato que a superfície inteira se comporta como uma asa. Apesar do formato familiar, os inventores disseram que se inspiraram na verdade na metade traseira de um aerofólio de um golfinho, irradiando em todas as direções a partir do centro. A borda externa afunila em um anel bem fino, tornando-o extremamente escorregadio em voo horizontal. O Adifo não se assemelha nos tradicionais OVNIs só no formato, mas também em suas funcionalidades. Por exemplo, sua capacidade de voo VTOL. Ou seja, pairar e voar como um drone. Onde é que eu já vi? Ele faz isso usando 4 ventoinhas. Na parte traseira ele tem 2 jatos que servem para dar empuxo horizontal e podem ser vetorizados individualmente, o que quer dizer que eles apontam para todas as direções e podem ser controlados individualmente. Essas funcionalidades fazem alcançar um nível de agilidade bizarro. Onde é que eu já vi isso? Para finalizar as funcionalidades do Adifo, ele também tem esses 2 bicos de empuxo lateral que são apontados para cada lado. Em voos horizontais, esses bicos fazem com que ele se impulsione rapidamente para os lados em qualquer direção ou gire extremamente rápido durante o voo. Onde é que eu já vi isso? Além disso tudo, ele vai ter a capacidade de voar de cabeça para baixo. Cara, onde é que eu já vi isso? Além disso tudo, um dos inventores disse que a fuselagem dessa porra sugere que não haverá o tradicional estrondo sônico. Estão vendo quantas similaridades esse projeto tem com tudo que eu mostrei nesse vídeo? De como os discos voadores, que são objetos tão misteriosos, são completamente possíveis? O misticismo desses objetos é só um jeito bobo da gente camuflar algo que a ciência pode responder. O Adifo só mostra o quanto discos voadores são possíveis e que até mesmo a mais impossível das coisas também segue regras. E depois de todas as pesquisas que eu fiz para esse vídeo, eu boto muita fé que esse projetinho, os estudos de formato deles, são uma possível resposta pra gente entender os OVNIs, entender as regras que eles seguem e que se eles são tecnologia, eles são uma tecnologia possível. E bom, é isso. O meu canalzinho não é só sobre OVNIs ou coisas assim. Meu canal é mais sobre coisas que eu gosto e quero falar, mas isso inclui muito terror. Eu espero que você tenha visto até aqui, não só pelo conteúdo, mas também por mim. E principalmente que você tenha gostado do que eu produzi. Foi um vídeo bem legal de fazer e tal, foi bem da hora. OVNIs fizeram parte da minha infância e ao menos dos traumas dela. Eu sempre tive muito medo dessas coisas, mas foi legal usar esse vídeo e outras coisas pra tentar superar esse medo e ver o quão fascinantes essas coisas são. Fico feliz de poder compartilhar isso aqui com todo mundo que assistiu esse vídeo e bom, acho que é isso, né? Eu sou o Manny e obrigado por assistir. Lute por um mundo melhor, faça boas ações e principalmente cuide do meio ambiente. Até o próximo vídeo. Acabei. Porra, da hora, mano. Agora eu vou mostrar aqui pro mundo. Provei aí que OVNIs são reais. Vou mostrar isso na internet agora. Foda. Não tem nada que possa me impedir. Polícia Federal!